aguardando aqui a conexão. Desculpa aí, viu, pessoal? A gente da psicologia Agora nem sempre é tão bom assim na parte tecnológica, né? Embora não seja desculpa, mas agora deu certo. Professora, seja olá, bem-vinda aí, né, à nossa live. obrigada. Seus alunos estão aí já participando, né? Te cumprimentando aqui. Ah, Enfim, né? Prazer conhecê-la aí, virtualmente agora, mas não só pelas conversas, né, nas redes sociais. E, enfim, eu tenho aqui um roteirinho, eu te passei mais ou menos, e isso, já perdeu muito tempo aqui com a parte técnica, então eu vou aproveitar e já vou começar conduzindo aqui, e ok. pedindo que, antes da gente entrar propriamente dito no tema, que você fale um pouquinho sobre como você se tornou uma psicóloga logoterapeuta. Rapidamente, conta um pouquinho da história, como foi o seu contato com a logoterapia, porque acho que todo mundo que segue a gente aqui reconhece que não é uma área tão comum, não é em todo lugar que se ensina. Então, sempre que a gente encontra alguém que também goste da logoterapia e pratique, isso já chama atenção logo de cara. Fala um pouquinho da sua trajetória, por favor. Primeiro queria agradecer, né? É uma honra te conhecer e, de fato, os meus alunos são seus fãs, pediram para mandar beijo, né? Que Minhas alunas legal, de estágio. obrigado. Disseram, olha, você vai estar tipo programa da Xuxa, mandando beijo para todo mundo. Que legal. Eu entrei na universidade e na universidade que eu me graduei, na Universidade Estadual da Paraíba, já havia a formação de terapia que foi trazida pelo professor Gutenberg. Então, no segundo ano do curso, eu Tá. já conheci a terapia Uhum. e no quarto ano já fiz a escolha, então já fiz a formação em logoterapia dentro da minha graduação. Legal. Um ano depois de me formar, eu passei, né, numa seleção para professora e já iniciei a atuar diretamente na docência como logoterapeuta. Então, foi dentro do curso. Aí depois fui para o mestrado com o professor Tiago e assim seguiu. Então, estou há 12 Isso, anos isso em qual estado? Desculpa. no Na estado da Paraíba. Paraíba. Na Isso. Paraíba. Que legal. É a Universidade Federal da Paraíba, essa. Estadual. Estadual A em Campinas. estadual. Isso. O professor Tiago Aquino é da Universidade Federal. Isso, exato. Ele foi meu Tá. orientador no mestrado, né? Quem foi Uhum. os meus professores na graduação foi o professor Gutenberg e professor Gilvan. Então, a primeira formação dentro de uma faculdade pública aqui do Brasil foi na Universidade Estadual da Paraíba. Então, o núcleo no Sim, qual eu faço hoje, ele já tem 25 anos. sim, sim. É um núcleo muito forte mesmo, né? A revista Logos e Existência, ela vem desse núcleo, não é? Pelo que eu Vem da entendo, UFPB, com o professor Tiago. com o professor Tiago, isso, tá certo. E, enfim, né, para quem acompanha a gente aqui, existe uma revista científica de logoterapia, chama-se Logos e Existência, que é editada, né, pelos logoterapeutas que são dessa região do Brasil, do Nordeste do Brasil. E no Nordeste do Brasil a gente tem uma cena muito forte, muito interessante na logoterapia, não é? Fala um pouquinho para a gente disso também, professora. É verdade, assim, na cidade que eu atuo particularmente, a gente já tem a logoterapia em todas as universidades daqui. Então, o Nordeste realmente tem concentrado uma força de produção da logoterapia. Eu fico muito feliz de estar inserida nesse contexto, mas o Sul, o Sudeste, eles não têm ficado atrás, não. Tem profissionais muito competentes que têm desenvolvido trabalhos na área, de fato, e isso precisa ser reconhecido. E é muito bom. O Brasil, na verdade, ele já tem um peso de destaque da logoterapia. Isso é muito bom. Sim, é verdade, né? E embora a gente ainda esteja um pouco atrás, acho que em relação a países como Estados Unidos e Europa, né? Tanto em termos do conhecimento da área, e, consequentemente, o próprio respeito, credibilidade, mas eu entendo que esse é um cenário que está mudando hoje, né? Sim, Porque até pouco tempo atrás, a gente, nas graduações, mal ouvia falar de logoterapia. E hoje, em muitos lugares, as pessoas já conhecem, né? Enfim, e um dos objetivos que a gente tem aqui com o trabalho em rede social é esse, né? Popularizar, mostrar essa alternativa. E, ao mesmo tempo, né?
entrando nesse assunto específico, que é o tema do suicídio, o que eu sempre falo para os meus alunos e o que eu sempre percebo ao ler e ao estudar a psicologia como um todo, é que não existe uma teoria psicológica que tenha talvez uma resposta e um olhar tão compreensivo sobre a questão do suicídio como a logoterapia, né? Não menosprezando as outras teorias, mas na medida em que o cerne, né, da logoterapia está nessa questão do sentido da vida, é automático, né, que a preocupação com a ausência do sentido e o suicídio, que pode ser uma das consequências, ela surge. É interessante, né, que o próprio Frankl, uma das preocupações iniciais dele com relação à logoterapia, com a criação da logoterapia, tinha a ver com o trabalho dele com as pacientes suicidas, né, desde o início na clínica. E o questionamento que ele colocava, né, lhe intrigava. Por que é que, diante das mesmas circunstâncias, algumas pessoas suportam, superam e outras não conseguem suportar? Era uma das questões centrais desde o início da prática dele, ali como um estudante de medicina ainda, né, nessa época. Então não tem como, né, a logoterapia não olhar para isso. E você, juntamente com seus colegas, produziram um livro sobre esse assunto. Então, eu vou pedir que você fale um pouquinho do projeto do livro, como que a gente faz para conseguir o livro também, né? E na sequência possa desenvolver um pouco, falar um pouco dessa sua visão, como que a logoterapia pode ser uma alternativa em relação à questão do suicídio. Bom, o livro ele surgiu de um TCC, na verdade, com uma aluna minha, Úrsula, que é a coautora do livro. Ela foi a primeira a escrever sobre realmente a relação entre logoterapia e suicídio. E depois dela, vários outros alunos desenvolveram trabalhos na mesma seara, né? Então, outros 4 alunos desenvolveram, e aí a gente pensou na ideia de juntar, né, anexar todos esses trabalhos e produzir um livro. Então, o trabalho dela era justamente o olhar da logoterapia como voltado para a saúde pública, como uma política pública realmente, o olhar da logoterapia. Legal. Então, ele surgiu nessa proposta, a gente não esperava que fosse assim, ser um sucesso de fato, tanto que o livro está esgotado. A gente sim. providenciou na 2ª edição, porque tiveram algumas questões que a gente precisa realmente organizar ainda do livro novamente, talvez incluir alguns outros capítulos, mas o olhar é de justamente pensar a logoterapia como sendo contributiva na prevenção ao suicídio. Frankl, ele fala, ele inicia o trabalho nessa área, né? Ele conseguiu reduzir a 0 a taxa de suicídio em Viena, quando ele durou os centros de aconselhamento. Então, ele atuou diretamente com casos de suicídio. E quando a gente pensa a logoterapia, que é a logoterapia, volta-se para a dimensão saudável do sujeito, aquilo que contribui para, ou como o Lucas diz, né, a força desafiadora do espírito, casa perfeitamente com a ideia de prevenção do suicídio, porque a gente quer justamente retomar essa dignidade da vida para o sujeito. Então, de fato, a logoterapia ela tem uma implicação, ela realmente tem uma contribuição muito forte quando se trata do suicídio, que é uma expressão do vazio existencial, né, que o próprio Frankl diz. Sim. O Frankl, ele fala uma coisa interessante, não é? Porque a gente pode pensar no suicídio como o ato extremo. Né? O suicídio, muitas vezes, ele é o final de um caminho de ir morrendo por dentro, né, de perda de sentido. E Frankl vai colocar como algumas das consequências do vazio existencial, principalmente, a agressividade, a depressão e a toxicodependência. A gente percebe, né, na sociedade contemporânea, entre os jovens principalmente, e curiosamente, né, eu estava esses dias ouvindo a palestra que Frankl deu no Brasil, quando uma das suas visitas aqui. E ele contou um pouco de como surgiu, né, essa
esse tema específico dessa tríade, que é uma consequência do vazio existencial, e ele disse que ele foi dar uma palestra em Atlanta, nos Estados Unidos, e que nessa palestra, o tema da palestra era a juventude está louca? Né? E ele, numa conversa com o motorista de táxi, o motorista de táxi falou para ele, né? Ele perguntou para o motorista de táxi, ele falou, o que você acha? Eu vou dar essa palestra. O que você acha? Os jovens americanos, eles estão loucos? E o motorista disse que deu risada, né? E falou para ele, olha, claro que eles estão. E ele falou, por quê? E eles falaram, porque eles matam uns aos outros, eles matam a si mesmos e eles abusam das drogas. E daí ele falou que ele deu uma roupagem mais técnica para essas três coisas, né? Agressividade, depressão e tóxico-dependência. Você acha que que daria para a gente dizer que muitos dos comportamentos abusivos, tanto no que diz respeito ao uso e abuso de drogas ou outros comportamentos onde o jovem ele se expõe a determinados riscos, tanto na conduta do dia a dia quanto no comportamento sexual, hoje em dia de uma maneira muito clara, elas também, a gente pode dizer que são antecedentes, assim, ou até coisas que estão em paralelo a uma ideação suicida? O que você acha? E eu acho que a gente pode até também atualizar o que Frankl escreve da expressão de vazio, porque quando ele coloca a questão da dependência, se a gente traz para o contexto atual, a gente tem uma dependência de várias ordens, não só mais dependência de substância psicoativa, né? Mas a gente tem dependência em redes sociais, em celular, a gente tem dependência em compras, trabalho, pessoas. Então a gente tem dependências de várias ordens, né? Quando a gente pensa a agressividade, a gente também pensa não só mais o ato lesivo ao outro, mas a própria automutilação. Sim, sim. A automutilação é um caminho que vai chegando, muitas vezes desemboca, vamos dizer assim, no ato suicida, no ato suicida efetivamente. Então, quando a gente começa a ver a ideação suicida no sujeito, ele termina estando interligado às outras expressões de vazio. Então, quando a gente vai avaliar o histórico, eu falo isso principalmente na minha experiência enquanto psicóloga clínica, né? Quando a gente vai avaliar o histórico do sujeito, você vai identificar algum grau de dependência, algum grau de fuga e algum grau de agressividade, né? Seja direcionado ao outro ou a si mesmo, que é o mais comum quando a gente pensa o ato suicida, né? E é alarmante, de fato, isso. As pessoas, elas, com a depressão, acho que assim como com o vazio existencial em si, às vezes as pessoas tendem a imaginar, o leigo, que quem está dentro desse cenário é uma pessoa que necessariamente está numa cama, sem motivação nenhuma para a vida, que não ri mais, que não interage mais com os outros, que não estuda, que não trabalha. E a experiência clínica mostra algo um pouco diferente para a gente, não é? Comenta um pouco sobre isso, né? Como que um indivíduo que aparentemente ele é funcional e está tudo certo na vida dele, ainda assim ele pode estar lá com esses sintomas de vazio existencial profundos, com ideação suicida e às vezes até acaba, né, cometendo suicídio ou um para-suicídio, que seria uma tentativa meio frustrada, né, mas que é tão grave quanto. Muitas vezes o que eu consigo perceber é que existe um grau de inautenticidade, né, uma expressão inautêntica, ou como o Frankl diz, uma atitude inautêntica, que ainda mantém ele em contato com a realidade. Então, muitas vezes ele tem aquela ideação suicida, mas ele mascara ela pelo conformismo, pelo totalitarismo, pelo fatalismo. No fatalismo é mais essa postura de vitimização, né? Mas nas atitudes inautênticas, de fato, não fica evidente isso no sujeito. E eu acho que é a própria ideia de desconstruir a imagem que se tem do depressivo, do borderline, da pessoa que tem uma ideação suicida. Porque eu já tive vários casos de atender uma pessoa e ela realmente não demonstrar aquilo que de fato ela sente, e até trazer um pouco desse sentimento de mascarar algo, né? Então, de fato, pessoas que quando você olha, elas não demonstram efetivamente aquilo. E aí a importância de um outro conceito que Frankl traz, que é o conceito de autenticidade.
né? Que é quando ele vai relacionar pessoa e personalidade. Então, existe uma incoerência muito grande hoje na busca de uma vivência autêntica. Por isso, assim, na minha concepção, os estudos bem anteriores à Frankl, né, da fenomenologia, do existencialismo, eles são muito atuais, né? Quando Heidegger traz essa ideia da autenticidade, isso é muito importante nos dias atuais. Não sei como é que você vê também. Não, eu vejo da mesma forma, né? Enfim, inclusive, a gente olhar, né, para aquela classificação clássica e quase que estereotipada do indivíduo depressivo ou com vazio existencial, ela é uma coisa ruim, porque aquilo ali é só uma pequena parte, né? E geralmente é o indivíduo já numa depressão profunda, mas existem muitos outros graus e quadros diferentes que são, às vezes, tão graves quanto. Eu queria colocar uma pergunta. Curiosamente, aqui apareceu até uma pergunta parecida, que é uma pergunta mais prática, né? Está dizendo, como ajudar um paciente que traz em seu discurso o vazio existencial e a ideação suicida? E a minha pergunta era bem parecida, mas mais voltada para o lado do terapeuta, né? Muitas das pessoas que acompanham a gente aqui são psicólogos, são estudantes de psicologia, são coaches, são médicos, são pessoas que estão lidando com o cuidado do outro, boa parte das vezes professores. Então, você contou um pouco aí da sua experiência clínica, né? Fala aqui um pouco para a gente como que é a sua postura quando você recebe lá um paciente e e ele começa a falar para você aí abertamente sobre ideações suicidas. Como que você usa, né, a logoterapia e mesmo a sua prática, a sua experiência nesses casos? Vou ser bem honesta. Primeiro bate um desespero, inegavelmente. Depois no senso de querer ajudar desesperadamente essa pessoa. O desespero, ele se torna a vontade de ajudar. E aí eu me baseio muito, assim, a estrutura, o protocolo que eu sigo em casos de ideação suicida, ele pressupõe a premissa que Frankl traz da apelação. Em casos de ideação suicida, a gente precisa apelar para que imediatamente a gente consiga reverter aquela tentativa de suicídio. Por quê? Às vezes a pessoa traz só a ideia de morte, mas às vezes ela traz uma ideia de se matar mesmo. E às vezes ela já tem isso concretizado, ela já tem os meios, ela já tem toda a estrutura necessária para chegar às vias de fato. E o psicólogo, nesse sentido, ele precisa de uma certa, entre aspas, frieza para perguntar objetivamente o que é que a pessoa tem já, qual é a gravidade do caso que você tem diante de você, mas trabalhar imediatamente para que a pessoa desista da ideia. E aí, como é que você vai fazer isso? É importante ter o contato das pessoas próximas, isso é muito importante, então ter contato de pessoas que você possa se reportar para falar, né, do fato, e inclusive ser um apoio para afastar objetos perfurocortantes, medicação, qualquer outro objeto que possa servir para esse ato. E segundo, você também estruturar com ele um contrato. A gente precisa criar de alguma forma para que aquela pessoa ela sinta que ela tem um contrato com você, para que ela desista da ideia. Então, você pode estabelecer contratos de tantas sessões para ela, não de fim terapêutico, porque isso não pelo código de ética, mas como uma forma de lhe dar um tempo para que ela desista daquela ideia. Então, é ela que fixa o tempo, na verdade. E também é importante que nesse processo, nesse contrato, você estabeleça certas metas. Por exemplo, na próxima sessão a gente vai trabalhar isso, como uma forma de tentar garantir que você tenha um pouco mais de tempo com ela. E aí você precisa trabalhar com técnicas mais diretivas, como o diálogo socrático, por exemplo, para, de fato, fazer com que a pessoa ela seja convencida de que existem valores, né? Apelar para esses valores últimos, que seriam o valor da vida, o valor da família, no caso, se ela tiver, de fato, um filho, mãe, alguém mais próximo. Então, a apelação é essencial para que a pessoa realmente não concretize o ato suicida.
muito legal o que você está falando, né? E aproveitando para quem vai entrando aí, está acompanhando a gente, que nós estamos falando sobre o tema do suicídio e especificamente como um psicólogo deve atuar nessas situações. Bastante dos seus alunos estão nos acompanhando aqui, viu, professora? E te mandando um abraço aqui, enfim. Estão perguntando de salvar, eu vou deixar salva a live, sim, com certeza, né? Isso é um conteúdo bem legal para a gente ter aí disponível. Mas eu concordo com você, eu penso da mesma forma, nas supervisões eu também tento compartilhar isso com os alunos. O primeiro passo, acho que nós não podemos nos desesperar. Né? E eu tive um supervisor de clínica fenomenológica que nós achávamos estranho, né? Porque os alunos, né, na época, tudo que alguém trazia, né, de muito grave, ele encarava com uma naturalidade, assim, né, e aquela postura bem fenomenológica, assim, de tentar entender a coisa. E um aluno uma vez chegou com um paciente dele no estágio que falou, olha, estou pensando em me suicidar. E o professor respondeu assim para a gente, mas quem que nunca pensou em tirar a própria vida? Com uma naturalidade que assustou todo mundo. Mas depois de algum tempo, eu acho que consegui entender o que ele queria passar para a gente. É que nós, naquela situação, não podemos realmente nos desesperar. Ou quem está cuidando tem que encarar com certa naturalidade. Mesmo porque a gente tem que diferenciar o desejo de morrer da intenção de se suicidar. Né? Nem todo mundo que expressa na terapia que gostaria de morrer é porque pretende se matar. Sim. Né? E eu gosto de entender que muitas vezes a expressão de um desejo de morrer, ou mesmo que a pessoa expresse isso dizendo que gostaria de tirar a própria vida, na verdade isso não significa que ela se cansou da vida, mas ela se cansou da vida que ela leva. Sim. Então, a partir disso a gente consegue trabalhar, né? O que na sua vida faz com que você ache que ela não vale a pena? E o diálogo socrático, com certeza, explora muito isso, né? Você comentou aí, né, também um outro aspecto, né, da rede de apoio. Isso é fundamental quando a gente identifica. O psicólogo que identifica a rede de apoio, ele precisa, que identifica a tendência suicida, ele precisa identificar a rede de apoio também. Né, e convencer o paciente de que ele precisa ter uma rede de apoio. E num último ponto, né, acho que foi bem legal que você colocou, porque a logoterapia, pelo fato dela nos permitir esse diálogo, né, eu sempre gosto de dizer que a logoterapia é qualquer coisa, menos a terapia do né, ela é a terapia da interação. E a gente, nessas horas principalmente, e o próprio Frankl, ele nos diz que nesse aspecto, o terapeuta ele tem a obrigação, o logoterapeuta ele tem a obrigação de assumir uma postura, ele não pode impor os próprios valores, mas Frankl coloca o valor da vida como um valor supremo, literalmente. Então, cabe ao logoterapeuta apelar pelo valor da vida, sempre, né? Acho que você colocou bem. Enfim, e cada caso é diferente do outro, né? Você está descrevendo um protocolo, uma conduta mais padrão, mas cada situação vai ter sua particularidade. E em termos de rede de apoio, eu diria que não só do paciente, mas o psicólogo, se ele não se sentir apto nesse momento, ele também procurar a sua rede de apoio, seu supervisor, um professor, alguém que possa ajudá-lo. Né? E caso ele esteja com dificuldade, um psiquiatra que esteja ali acompanhando, porque é uma situação complicada, né? Queria trazer um pouco agora uma outra pergunta, justamente sobre um assunto que chamou a atenção esses dias, que foi esse programa do governo. Né? Eu fiz uma enquete aqui no Instagram e eu coloquei duas opções, né? Para o que as pessoas acharam da inserção da logoterapia no programa do governo. Se achavam bom ou se não sabiam o que pensar. E quase 60% das pessoas responderam que não sabiam o que pensar, não tinham uma opinião formada. Em partes porque também não puderam ler, ter acesso aos materiais. Né? Você teve acesso a esses materiais, leu, né? Enfim, teve contato com o pessoal que também já
apresentou uma resposta. Comenta um pouquinho, professora, com a gente sobre esse projeto do governo. Existem algumas ressalvas que as principais associações de logoterapia fizeram, mas também alguns aspectos bem positivos. Fala um pouco disso para a gente, por favor. Foi um material que saiu, acho que ainda esse mês, né, no mês de maio, e foi promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos, da Família e da Mulher, e aí ele versa sobre a prevenção ao suicídio, e aí coloca como embasamento teórico a logoterapia, né, como sendo uma abordagem voltada justamente para a prevenção do suicídio. Nessa nota, né, nesse material, não tem especificamente ainda as ações que vão ser de fato realizadas. Existem certos norteamentos, né? Então, assim, existem certas indicações de como serão trabalhados, mas não existe nada extremamente direto. Mas basicamente, o que a gente tem? A base das ações do governo com relação à prevenção ao suicídio, e a gente deve esperar ações durante o mês de setembro, principalmente, que é quando existem ações mais concretas, elas vão estar embasadas nos pilares da logoterapia. Então, assim, tiveram sim algumas incongruências teóricas, principalmente, né, um certo reducionismo da abordagem só pelo viés religioso, mas a Associação Brasileira de Logoterapia já se posicionou, já emitiu uma nota técnica, né, fazendo ressalvas devidas, e aí recomendo aos leitores, né, os seguidores, né, dos assinantes aí da página, que eles baixem a nota, né, técnica do governo, mas também no site da ABLAI tem o material com essas ressalvas, e aí você consegue fazer a leitura sem grandes problemas. Eu acho que, assim, a gente deve ficar feliz, né, independente do posicionamento político de cada um, pelo reconhecimento da abordagem, de fato. Eu acho que isso a logoterapia, enquanto uma abordagem voltada não só para a pós-venção, mas para a prevenção. A logoterapia, ela tem como base o trabalho preventivo, principalmente o suicídio, e eu fiquei muito feliz por esse material, de fato, pelo reconhecimento da abordagem. Eu acho que a gente tem sim de comemorar, né? Fazendo as devidas ressalvas, é claro, mas muito feliz por isso. Eu compartilho o seu ponto de vista, né? Eu não tinha me posicionado ainda, até para esperar um pouco para falar num momento mais, acho que, relevante, mas eu acho que é muito mais positivo do que qualquer outra coisa a gente ter a logoterapia, independente de qual seja o governo, né? Porque o próprio Frankl, ele não tinha um posicionamento político a favor ou contra, né? Eu acho muito interessante quando ele fala que a única divisão que ele enxergava na humanidade era entre homens bons e homens ruins. Essa era a única classificação que para ele existia, que as pessoas de boa índole, elas têm que se unir, né? Acima de raça, de cor, de religião, de posicionamento político. Na semana passada aqui na live eu comentei um pouco sobre o debate, né, entre o Zizek e o Peterson, posições políticas radicalmente diferentes, mas conversa, diálogo, enfim, esse é o exemplo para a gente, né? E acho que é legal para a logoterapia. Eu tenho alguns receios, porque por conta de predominantemente os conselhos de psicologia ao redor do Brasil se posicionarem contra tudo que vem do governo por um motivo político e não técnico, que haja também algum tipo de retaliação à logoterapia. E isso porque a gente já viu, né? Eles se posicionaram, por exemplo, contra a internação psiquiátrica, o que é um absurdo, porque a internação dos manicômios dos anos 70, 60, ninguém está propondo isso. Mas o próprio Frankl, a gente está falando do suicídio, ele entende que em alguns casos de ideação suicida e de uma tendência muito forte, seria bom uma internação, né? Lá na terapia das neuroses ele coloca isso de maneira bem clara. E um acompanhamento médico, até para investigar outras hipóteses orgânicas que pudessem estar causando aquilo. Então, você politicamente se posicionar contra a internação é algo que vai na contramão da prioridade que deve ser a saúde. Ou o posicionamento contra a eletroconvulsoterapia, por exemplo.
como se aquilo fosse uma retomada dos castigos de choques dos antigos manicômios, sendo que a gente sabe que é uma prática científica fundamentada e que ela tem seu lugar também. Então, acho que a gente corre o risco de haver um posicionamento contrário político, mesmo porque a logoterapia ela já vai na contramão de muitas das coisas que a psicologia, as escolas da psicologia mais tradicionais pregam. Mas, enfim, se isso acontecer, paciência, porque é um risco que se corre quando uma teoria se torna mais conhecida. E, sim, particularmente, eu gostei muito do posicionamento das entidades de logoterapia, porque, ao contrário também do que os conselhos de psicologia ao redor do Brasil sempre fazem quando eles discordam de algo, elas não ficaram postando notas de repúdio. Mas elas se propuseram a ajudar. Então, o documento é uma aula de logoterapia, né? Qualquer um que tenha interesse no assunto deve ler. Há alguns erros conceituais no documento do governo. Um erro clássico, né? Que é achar que a logoterapia vem da experiência dele nos campos de concentração. Isso está implícito no documento e a gente sabe que isso não é verdadeiro. Um erro um pouco até mais complicado, que é a confusão com relação ao termo noético, né? Enfim, confundindo a origem do noético com noese e não com nous, que é o termo que Frankl usa, que é o termo da natureza espiritual, e por extensão também uma confusão entre o que é a natureza espiritual e a religiosa. Então, Frankl, quando ele fala de uma dimensão espiritual, ele não está falando de uma dimensão religiosa. A religiosa cabe na espiritual, mas um ateu também pode ter, também tem, não é que pode ter, ele também tem a dimensão espiritual, né? Ela é uma característica humana. E isso acho que foi bem pontuado pelo documento das associações de logoterapia. Mas com as devidas correções, enfim, eu não vejo teoria psicológica melhor para se orientar uma política pública do que a própria logoterapia. E treinar educadores, treinar pessoas da área de saúde em geral, desde os agentes comunitários de saúde, podem receber um treinamento básico em logoterapia para poder ajudar. Acho que é algo que tem muito potencial. Vamos torcer para que dê certo, né? As pessoas estão fazendo algumas perguntas aqui. Eu vou colocar uma aqui, eu achei interessante aqui para você. Acho que foi do... Antes de falar, tem uma questão que você comentou aí, só com relação ao ateísmo, né? Essa parte é fantástica, porque essa questão foi o que me moveu para o mestrado. Então, no meu mestrado, eu tive exatamente espiritualidade e sentido de vida em ateus. Legal. Então, o objetivo é justamente mostrar isso, que os ateus, eles também têm essa dimensão espiritual. A religiosidade, sim, ela é uma expressão da dimensão espiritual. O Frankl não vai dizer que é algo negativo, mas também não vai colocar isso como uma condição. A religião não é uma condição que faz sentido. Mas a gente também não pode tirar o mérito da religião, em muitos casos, configurar na vida da pessoa, né? Totalmente. E já que você tocou nesse ponto, depois eu vou querer ler o seu trabalho aí também, mas... A gente faz... Eu leio o seu, você lê o meu. Mas é interessantíssimo, né? Porque o que mais me chama atenção nesse assunto é o fato de que Frankl, ele vai falar sobre isso, porque hoje em dia a gente tem ouvido na filosofia alguns autores falando da mesma coisa. Então, Alain de Botton, Comte Sponville, Luc Ferry, eles vão defender essa ideia. Mas isso é recente, né? Isso é dos anos 2000. Frankl vai falar isso há 70 anos atrás, né? Então, uma coisa muito à frente do tempo dele, é impressionante. Uma pergunta que foi feita aqui, eu não estou achando a pergunta em si, mas eu me lembro dela, que foi a seguinte: se os casos de hiperreflexão, você acha, por exemplo, que podem ser casos que levam o indivíduo à ideação suicida e ao suicídio em si? O que você acha? Depende do contexto, tudo depende muito do contexto. A hiperreflexão, ela vai configurar uma dificuldade do sujeito de autodistanciar, né? Sim. Então, nos casos
identifica um sujeito com a hiperreflexão, a gente vai perceber uma dificuldade de autodistanciamento. Se a gente percebe dificuldade de autodistanciamento, a gente precisa trabalhar na autocompreensão, autoprojeção e autorregulação. O que acontece? Dependendo do contexto em que o sujeito está inserido, aquela hiperreflexão ela pode ser configurada como uma ideia constante de que tirar a própria vida resolve os problemas. Sim. Mas a hiperreflexão ela pode ser manifestada, vamos dizer assim, de diversas formas. Sim. Não é uma condição de ação suicida, mas Sim. ela pode, sim, estar imbuída. Pode estar associada, né, a esses quadros. Pode. O Marcos está perguntando aqui para a gente, né, o Marcos Peter, se esse livro é o mesmo que saiu nas mídias essa semana, o seu livro, né, falando da viagem da diretora do Instituto Geist, que esteve na Itália com o Dr. Pacciola. É o mesmo livro que essa professora divulgou? Tatiana, isso. Na verdade, o professor Aureliano Pacciola, ele tem um capítulo no livro, né? Ele fala legal. sobre suicídio. E aí, aquele livro era a via dele, que a gente não tinha conseguido entregar ainda. Entendi. E quando ela estava indo para eu pedi a ela, por favor, entrega para a Aureliano, porque os correios daqui é provável de não chegar. E aí ela fez esse grande favor para mim, prestou esse grande favor, Tati, e entregou em mãos para ele. É esse mesmo, então, Marcos. É esse que está todo mundo atrás aí, né? Alguém perguntou aqui também, né? Uma pergunta que não tem como a gente falar disso agora, o Francisco Longuinho. Como a logoterapia atua nos transtornos mentais incuráveis, como o caso da esquizofrenia? Isso pode ser um dia um capítulo à parte, né? Porque seria de maneira mais ampla. Mas logo de cara, só para você não ficar sem uma resposta, né, Francisco? Ela atua principalmente através da visão de homem e de homem enfermo mesmo, que o logoterapeuta vai adotar, voltado para a dignidade dessas pessoas, né? E para a noção de que nessa dimensão espiritual, algo de saudável ainda existe, mesmo nos casos mais graves, né? Então, não necessariamente de uma remissão dos cenários, né? Até mesmo porque muitos são incuráveis, mas muito mais voltados para a questão da dignidade dessas pessoas. Não sei se a professora Lorena quer acrescentar alguma coisa aí nesse assunto. Acho que a sua resposta foi, de fato, muito pontual. Frankl escreve sobre esquizofrenia, Frankl escreve sobre outros transtornos, né? Frem fala sobre transtornos de personalidade. Então, não existe nada que a logoterapia não trabalhe, né? Sim. Você se aprofundar que você vai encontrar. A Bianca pode falar. Todos os capítulos do livro, eles foram fruto de trabalhos de TCC que foram desenvolvidos. Quem tiver interesse em algum capítulo específico e tal, pode mandar mensagem para mim que eu posso enviar o trabalho de conclusão do aluno, né? Então, um tempo não fica todo perdido, vamos dizer assim. O pessoal que está aí vendo, né, tiver interesse, enquanto não puder ter o livro aí, pode entrar em contato com a professora, né? Enfim, a gente tem aqui algumas perguntas. A gente está se aproximando aqui do final, né, até do nosso tempo aqui limitado, mas falamos já aqui, né, o Lucas perguntou do governo, do programa do governo Acolha a Vida, já falamos sobre isso. As apelações, pergunta do Perudiano, as apelações não podem se tornar um gatilho ainda maior? O que você acha, professora, quando a gente está ali apelando em favor do valor da vida diante do paciente, isso não pode ter um efeito contrário? Aí é onde entra a ética do profissional, né? Porque você precisa, quando você faz apelação, a gente se baseia muito no método fenomenológico, intuitivo, então você precisa saber para onde você está indo. Eu só vou apelar se eu sei que esse valor aqui é importante para o sujeito. Não adianta eu apelar diante de um valor, por exemplo, falar da família, se ele tem uma péssima relação com a família. Sim. Não vai surtir efeito. Aí, de fato, você termina caindo no que o Frankl chama de iatrogenia, que é agravar o clínico do sujeito. Então, aí é onde entra a importância do questionamento do terapeuta, de realmente procurar saber mais sobre o sujeito, para chegar, de fato, no valor que compõe, vamos dizer assim, a sua dimensão espiritual. Tem duas perguntas boas aqui também, né? Acho que você colocou bem. É muito difícil a gente falar desses casos de maneira geral.
Cada situação ela é muito específica, ela tem os seus contextos, então a gente tenta falar em linhas gerais aqui, mas cada caso vai ter a sua especificidade. Tem uma pergunta aqui do Gabriel Gonçalves. Se o paciente está de fato querendo se matar e que não permite nenhuma ajuda a mais, o que fazer quando a pessoa já está decidida? Eu acho que esse é um caso que a gente está aí talvez falando muito mais de um sofrimento também do terapeuta do que só do paciente. Sim. E são as nossas limitações. Por melhor e mais dedicado que seja um psiquiatra, um psicólogo, uma rede de apoio, a família, a igreja, a liberdade do indivíduo, ela está acima de tudo isso. Né? E pode ser que existam casos que a pessoa, que toda a rede que foi disponível para ele não foi suficiente. Né? Assim como um médico nem sempre também consegue salvar a vida de uma pessoa. É difícil lidar com isso, mas é um fato também. Não sei se você eu assim acho também. Desculpa, é porque acho que está tendo um delayzinho, parece que eu estou te cortando. Tá, não, pode falar. Desculpa. Eu acho que essa é uma das situações mais difíceis, mas eu acho que você pontuou perfeitamente bem. Eu passei por uma situação dessa, né? Eu perdi uma paciente minha, ela suicidou-se, e isso foi, na verdade, um dos grandes motivadores para o livro. E é uma situação que nem um psicólogo quer passar, mas a gente precisa entender que nós não somos super-heróis, sabe? Existem, sim, situações onde a pessoa... A gente faz tudo e, às vezes, não dá certo. Então, essa situação acontece, infelizmente. A gente precisa também trabalhar o próprio perdão do terapeuta, de entender que tudo que possível foi feito. Tem 2 pontos aqui, né? O Evanildo está me perguntando aqui a história do terapeuta que ofereceu a arma ao paciente. Não sei se é a mesma, né? Que talvez esteja aí meio misturado as coisas, mas o próprio Frankl conta uma história que ele, certa vez, perguntou a uma paciente, né? Olha, por que você não se mata, então? Né? Mas acho que vale lembrar que não era, juntando aqui com a pergunta do Marcus Peter, né? É o caso da intenção paradoxal. Ela dá para ser usada, né, nesse tipo de caso de ideação suicida, né? Ele diz não porque no primeiro momento, porque há necessidade de intervenção farmacológica, mas no segundo momento. Então, a maneira que eu vejo isso, né? A Frankl não sugeriu, né, não perguntou por que você não se mata para uma paciente suicida. Era para alguém que estava relatando os problemas da vida e se queixando, enfim. E aí a pessoa respondeu, né? Olha, por que não? Como já se viu, tem minha família, tem meus filhos. E ali ele encontrou as fontes de sentido, né? Não sei se ele faria a mesma coisa para um paciente suicida. E nesse caso, a intenção paradoxal, eu não sei se ela se aplica, porque a gente tem que entender o que está por trás do uso da intenção paradoxal. Né, que é o mecanismo da ansiedade antecipatória. E a ansiedade antecipatória normalmente não é a situação pela qual está passando o indivíduo de ideação suicida. Né? Ele já está um cenário um pouco diferente. Enfim, não sei o que você acha, professora. O uso da intenção paradoxal com um paciente suicida. Não é indicado, nem em casos de ideação suicida, de hipocondria, não é indicado. E uma coisa importante, a gente precisa ter muito cuidado. Frankl, ele colocava que a principal técnica de um logoterapeuta é a criatividade. Então, nós muito dessa coisa do protocolo que existe em outras abordagens. Eu até utilizei o termo protocolo, mas não é comum nós, enquanto logoterapeutas, termos padrões de atendimento. Eu vou usar essa técnica nesse caso. O professor Tiago, ele falou uma certa vez algo que me marcou muito. Ele disse assim, se você usou exatamente a mesma técnica, do mesmo jeito, com 2 pessoas diferentes, em alguma delas você errou. Porque cada sujeito é um. Então, sim, cada técnica também ela vai ser única dentro daquele contexto. E como é que eu sei que técnica utilizar? No momento em que você está atuando, você vai direcionar. Obviamente, você tem que ter o conhecimento prévio, né? A leitura, mas no momento você vai saber, dentro daquele contexto, qual é a técnica mais adequada. Dificilmente vai ser mas dentro do contexto,
É a frase clássica aí do Jaspers, né? Do Carl Jaspers, o médico que indicou a mesma coisa, o mesmo tratamento para 2 pacientes, errou com um, não tem como. A Bianca está comentando aqui, né, em cima da questão das internações, o lado político disso. Sim, tem esse lado político também, né, da postura contra o desmonte, né, da rede, e de fato isso é verdadeiro, não é? Não é o fato de existir internação, por exemplo, não quer dizer que não deva existir CAPS, né? E a internação, ela é um caso extremo mesmo, mas ela é, ao meu ver, e pelo menos na visão da logoterapia, ela é necessária em alguns casos. A internação do manicômio do Foucault, né, e que até pouco tempo atrás, em muitos lugares do Brasil, era real, essa, obviamente, é abominável. Essa não, né, ninguém vai ser a favor disso. Mas uma internação humanizada, em alguns casos, ela pode ser muito útil mesmo, e necessária, né, inclusive. Pelo menos eu enxergo dessa maneira. Ah, desculpa, o Pode falar, delay, pode falar. eu corto. Tem uma questão que você falou da eletroconvulsoterapia, isso é muito importante destacar, porque eu tenho uma aluna que eu estou orientando, ela está no mestrado e ela está trabalhando com neuromodulação, né? A gente está fazendo um trabalho junto com o professor Danilo, do departamento de fisioterapia, ele é o orientador dela, na verdade, de justamente utilizar a eletroestimulação, neuromodulação, para minimizar a sintomatologia de transtorno de ansiedade e depressão. E, assim, de fato, termina sofrendo um certo preconceito de algo que está estigmatizado. Então, são áreas que precisam também, assim como a logoterapia, serem desmistificadas, né? Serem desconstruídas, porque cria-se todo um estereótipo em cima, né? Sim. A Fabiola está falando aqui do uso da logoterapia em situações de emergência no hospital. É perfeitamente possível, né? Intervenções mais pontuais, mesmo de diálogo socrático ali, acho que dá para se fazer sim, né? Depois que o indivíduo esteja estabilizado, obviamente. Mas é possível sim. Internação compulsória de pacientes decididos a se suicidar. Pergunta do Gabriel, tá? Acho que ficou mais claro. Olha, Gabriel, eu acho que depende muito do caso, mas eu não descartaria, não. Não descartaria. Acho que em alguns casos, pode ser sim, porque às vezes essa ideação muito rígida, né, em relação a uma tendência suicida, ela está até associada a algum tipo de surto que a pessoa esteja. Então, muitas vezes é necessária a internação compulsória ou própria questão da toxicodependência, né? Temos muitos detalhes aí. No hospital que eu trabalho, temos um protocolo que identifica desde a triagem, através de perguntas, os pacientes que possuem o risco de vulnerabilidade emocional. Sim, esses protocolos nos ajudam. Eu vou fechar aqui com uma última coisa, que a gente já está chegando aí no nosso tempo, porque uma das nossas seguidoras aqui, ela perguntou mais pelo lado religioso. E eu queria aproveitar para falar um pouco disso, porque dentro do cristianismo em geral, existe um preconceito, às vezes um temor muito grande em relação ao indivíduo que se suicidou, né? Então eu vou abrir um pouco um parênteses da psicologia para falar de uma visão teológica que eu tenho com relação a isso, né? Porque às vezes a gente lida com isso. E a família uma família muito cristã que teve alguém que se suicidou na família, por exemplo. E eles estão com dificuldade em aceitar isso. Por que eles têm a dificuldade? Porque para boa parte dos cristãos, suicídio significa perdição eterna. Significa, usando um português bem claro, que a pessoa vai para o inferno, que ela não vai ter mais oportunidade de salvação. Que ela perdeu não somente o corpo, mas que a alma dela foi perdida. E acho que a gente entender uma questão teológica pode nos ajudar. E que questão teológica é essa? É que não tem lugar nenhum da Bíblia que fala que o suicida não tem mais chance. Por quê? Porque o suicídio... Primeiro, em muitos tipos de suicídio, a pessoa, antes dela morrer, ela ainda tem momentos onde ela está pensando, refletindo. Por exemplo, alguém que se enforca.
alguém que se atira de uma determinada altura, certo? Ela ainda tem esses momentos. Então, quem é que sabe o que passou pela cabeça dessa pessoa nesse momento? Ninguém. É uma questão entre ela e Deus. Então, a gente pode, acho que, intervir com os familiares que estão sofrendo por causa disso e propor esse tipo de reflexão. Claro, mas como você tem certeza? A gente não sabe, né? Então, não dá para a gente ter uma certeza de nada em termos espirituais, porque é uma coisa muito entre a pessoa e Deus. E segundo, né? E acho que isso é até mais relevante, porque a gente sabe que boa parte das vezes o suicídio ele envolve uma situação de desespero. E o indivíduo em desespero, muitas vezes ele não está dentro das suas perfeitas faculdades cognitivas e emocionais. E ele pode ali acabar agindo de maneira precipitada. Mas ele não está, por mais que ele puxou o gatilho, ele pulou, ele fez, ele não está 100% consciente do que ele está fazendo, em muitos casos, porque ele está tomado por desespero. E isso se não houver alguma patologia junto mesmo, diagnosticada, que aí acho que mais ainda atenua o cenário. Então, nós como profissionais de saúde podemos sim, acho que falar aos nossos pacientes cristãos que lidam com a perda e com o sofrimento, com esse medo teológico, nesse sentido. Acho que é possível fazermos isso. Argumentarmos a partir da própria teologia, para que eles reflitam de uma forma diferente e possam lidar melhor com isso. Não sei se você já passou por situação assim, professora, o que você acha? Eu não lembro de ter passado agora com nenhuma situação especificamente relacionada a isso, mas se a pessoa ela traz a religião dentro do contexto terapêutico, a gente também não pode se abster de utilizar isso Sim. Também com o apelativo. Né? Trabalhar essas questões, né? Dentro do sistema de crenças da pessoa. Claro, exato. Dentro do sistema de crença da pessoa. Isso é importante, isso compõe o sujeito. Então, se compõe o sujeito, se é algo dele, a gente não pode se omitir. Né? A gente não Independente de qual seja a crença do terapeuta. Independentemente, a gente não... Foi uma pergunta interessante que me fizeram essa semana, né? Me perguntaram se a logoterapia ela estaria mais direcionada para uma prática conservadorista, por exemplo. E aí eu disse, olha, se você está querendo relacionar a logoterapia a algum tipo de posicionamento político, eu não recomendo, nem voltar para posicionamento político, muito menos religioso. A logoterapia não se propõe a nenhum tipo de proselitismo, a nenhum tipo de relação com a religião direta. Mas ela não nega a importância da religião na espiritualidade do sujeito. Então, a gente precisa reconhecer e se abster. É o que Russell fala da suspensão, né? Na suspensão da... Então, a gente precisa também fazer isso na nossa prática para melhor atender o outro. O que importa, de fato, é o outro, não nós.